Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí à quinta rodada do torneio Interzonal de Petrópolis em 1973, no Rio de Janeiro, um dos torneios mais fortes do mundo na época que garantia 3 vagas para o torneio de candidatos. A gente tem o nosso brasileiro Henrique Mecking, de 21 anos de idade, se tornou grande mestre aos 20 anos de idade e nessa quinta rodada, como é que ele está nesse torneio? As 3 primeiras rodadas ele empatou, quarta rodada ele venceu, então invicto até agora Henrique Mecking, só que agora ele vai encarar Larros Portish, o Botvinnik húngaro, pra vocês terem ideia, tá? É aqui um dos melhores jogadores da história do xadrez. Ele jogou na história da vida dele 8 vezes torneios de candidatos. Pra você ter noção, a força do cara é tipo falar de um MVL hoje em dia, é tipo falar de um Ding Liren, desses jogadores assim muito fortes que estão sempre nos torneios de candidatos, né? Tá? Então Larros Portish é um desses caras da época. E agora o nosso brasileiro Mequinho, 21 anos de idade, vai enfrentar essa fera de negras ainda. Vamos lá, Larros Portish, o Botvinnik húngaro, abre a partida com C4, a abertura inglesa. Mequinho responde com E5, cavalo C3, cavalo em F6 e aqui G3 pelo Larros Portish. Bispo B4 pelo Mequinho e agora bispo G2, roque, E4 e o Mequinho vai para essa linha de bispo por C3, abdicando aí do par de bispos para danificar um pouquinho aí a estrutura de peões do Larros Portish. B por C3 e agora C6, preparando D5. Bispo em A3, atacando a torre em E8 e agora dama B3 e B6 aqui pelo Mequinho. Um lance interessante, ele possibilita o bispo de casas claras se desenvolver em A6 no futuro, deixa o peão em B6 bastante protegido aqui pelo peão de A7 e também a ideia é jogar D5 assim que der. Torre D1 foi jogada e agora bispo em B7, D3 e finalmente o lance libertador aí da posição do Mequinho, D5. Cavalo em E2 desenvolvendo D por E4, D por E4 e agora dama em C8. Né? Aqui a dama do Mequinho estava atacada, dama em C8 colocando a dama em segurança e de olho aqui nas casas claras, dando apoio também para o bispo, também protegendo em C6. A partida segue com C5 e agora bispo em A6 aqui pelo Mequinho. F3 colocando mais uma proteção aqui no peão central. Cavalo de B em D7 desenvolvendo a última peça menor. E agora bispo em H3 cravando aqui o cavalo. Existe uma duplo ataque aqui, no entanto 2 defesas também. É bom tirar a dama daí. O Mequinho tira com dama agora aqui em B7. Interessante essa formação bastante arrojada do Mequinho de colocar o bispo em A6 e a dama em B7. O bispo não tem volta, mas as brancas por não terem um peão na coluna B, então existe essa possibilidade. É muito interessante essa formação do Mequinho. Cavalo em C1 foi jogado, não permitindo aqui uma possível troca do bispo pelo cavalo. Agora a torre de A em B8 foi jogado e agora C por B6. Cavalo por B6 e bispo em D6, atacando a torre, atacando o peão central. Torre de B lá em D8 e agora rei em F2 aqui pelo Larros Portish. O Botvinnik húngaro conecta as torres, protege o peão aqui de F3 e o bispo aqui do Mequinho não permitiu ao Larros Portish dar roque, né? Então o Portish resolve isso jogando rei em F2, um lance necessário aí da posição. Bispo em B5 agora pelo Mequinho, dama C2 e agora torre por D6. Olha isso, o que o Mequinho tá fazendo? Do nada o Mequinho lança aí um sacrifício de qualidade aí, né? Sacrifica a troca com torre por bispo. Vamos ver o que o Mequinho tem em mente aqui nessa posição. Genial. Torre por D6 e agora cavalo C4. Esse lance ataca a torre, também pressiona bem a casa de E3. E notem que essa diagonal aqui está aberta. As brancas não têm o bispo de casas escuras. Muito legal toda essa leitura aí do Mequinho. Realmente digno de um grandíssimo jogador. A partida segue com torre D3, tentando controlar agora a casa de E3. Porque tá vindo chumbo grosso por aí. Dama em B6, cheque, rei em G2 e agora o cavalo em E3. Dando um duplo e forçando aqui o Larros Portish a devolver material. Muito bonita essa sequência do Mequinho, né? Era um grande jogador de cálculos muito precisos e profundos o Mequinho. Torre por E3, dama por E3 e agora a torre D1. A partida segue com dama em B6. Dama em F2, o Larros Portish propõe aí a troca das damas para jogar um final.
Dama por F2 foi jogado, rei por F2 e agora rei em F8. O Mequinho na hora certa vai levando o rei aí para jogar essa batalha, esse final. Bispo em F1 propondo as trocas e o Mequinho enxerga que vale a pena, faz bispo por F1, rei por F1. Então o rei aqui dá uma deslocadinha um pouco menos para o centro do tabuleiro e dá um tempo para o Mequinho fazer o lance rei E7. Uma boa escolha aqui do Mequinho, rei em E7, cavalo D3 e agora cavalo... Opa, o peão aqui de E5 está atacado. Como defender? Só tem uma maneira, cavalo agora aqui em D7. Na verdade tinha uma outra maneira que seria cravar aqui o cavalo, mas o Mequinho preferiu aqui com o cavalo em D7. Torre B1 foi jogado e agora o que jogar nessa posição, né? O Mequinho também mostra agora uma habilidade defensiva muito interessante, porque aqui as brancas parece que o Larros Portes conseguiu aí, estava tomando um sufoco, mas agora nesse final parece que ele está um pouco mais ativo, né? Tá pressionando o peão central, o cavalo está defendendo, a torre está dominando essa coluna aberta, está ameaçando uma entrada na sétima horizontal. E o que jogar nessa posição, né? É bastante difícil, você não pode jogar um lance como torre B8, porque depois está caindo aqui em E5. Então o Mequinho mostra sua habilidade defensiva agora, fazendo o lance mais preciso da posição, o lance torre A8, olha só, jogando ao estilo de Tigran Petrosian, né? Colocando aí a torre na sua casa inicial, mas realmente é o melhor lance aqui da posição. A torre fica protegendo o peão e o rei vai poder tirar a torre aí da sétima horizontal. Muito legal essa estratégia, né? F6 vai ser jogado também em algum momento. Parece que o Mequinho vai conseguir se segurar aqui. Vamos ver. Rei em E2, F6. Torre em B7. Rei em D8. F4. Rei em C8 atacando a torre e a torre volta para B4. Legal, o Mequinho conseguiu expulsar essa torre aí da sétima horizontal. Rei em C7 ganhando uma casa. Torre lá em B1 e agora a torre E8. E agora quem está atacando é o Mequinho. Ele já está ameaçando capturar em F4 seguido de torre por E4. Bom, o Portes tem que defender, rei em F3 e agora um lance sensacional aqui do Mequinho. F5, o Mequinho tá indo para cima, o Mequinho quer vencer essa partida, claro, ele não se intimida contra nenhum jogador, apesar de ter uma lenda, o Botvinnik húngaro na frente dele, ele vai indo para cima e quer vencer. Aqui F5 com ideias de que se E por F5 ele tem um garfo aqui com E4, né? Não foi o lance jogado, mas essa é uma ideia bastante interessante aqui do Mequinho. Depois de F5 a partida seguiu com um cavalo, então em F2, trazendo mais uma proteção para o peão central. F por E4, cheque, cavalo por E4, E por F4, G por F4 e o Mequinho foi muito bem sucedido até agora em danificar aqui a estrutura de peões do Larros Portes. A partida segue com cavalo em B6. E agora a torre G1 atacando o peão. O Mequinho sabe da importância de não movimentar os peões em finais, né? Sempre que você puder evitar, calcular muito bem, né? Porque aqui uma defesa natural seria jogar G6, mas o Mequinho prefere jogar mais sólido, aqui joga com torre em E7, muito interessante. O peão continua restringindo aqui a movimentação das brancas. A partida seguiu com H4 e agora cavalo em D5, pressionando o peão de F4 e de olho também no peão de C3, apesar de estar defendido agora. C4, cavalo B6 atacando o peão C5 e agora cavalo em D5 mais uma vez. E F5 aqui pelo Larros Portes. Temos um final, um grande final aqui no tabuleiro, um final muito difícil. Vamos ver a habilidade do Mequinho em finais aqui. Rei em B7, torre B1, cheque e rei A6. Que ideia é essa? O Mequinho vai para uma ideia de colocar o rei no canto aí do tabuleiro. Uma ideia bem interessante. Aqui o rei está muito bem protegido aqui pelo peão, né? A casa de B6. Então, uma ideia sofisticada aqui do Mequinho. A partida segue com torre B8, mantendo o rei preso. E agora a torre em E5, atacando o peão de F5. Cavalo D6 protegendo e parece que o Larros Portes tá vindo para cima aí com torre, cavalo, rei no canto. O Mequinho não tá preocupado. Ele segue com o cavalo agora em F6, abrindo um ataque descoberto sobre o peão de C5. Torre B7 e agora a torre por C5. Torre por G7 capturando o peão e agora torre em D5 atacando o cavalo. Cavalo C8 atacando agora o peão de A7. O Mequinho tem tudo calculado. Torre por F5, cheque. Que final, meus amigos. Bom, aqui o rei não pode sair atacando a torre por conta do cavalo. Rei em G2 foi jogado e agora o Mequinho não está preocupado aqui com o peão. Faz o lance torre agora em F4 atacando o peão de H4. Torre por A7, cheque. Rei em B5. Torre em F7.
E H5 aqui pelo Mequinho, a briga continua. Cavalo em A7, cheque, rei em C5 e agora A4. Torre G4, cheque pelo Mequinho, rei em F3 e cavalo em D5. O Mequinho agora está ameaçando capturar o peão da coluna H. A partida segue com torre em F5 e agora a torre por H4. O Mequinho tem um peão a mais nesse final contra o Botvinnik húngaro. A5 foi jogado, o Larros Portes vai avançando com seu peão passado e agora a torre H3, cheque. Rei em G2, torre A3, né? Esse peão virou prioridade aí da posição. Torre por H5 e agora torre por A5. E nessa posição o Larros Portes vê uma maneira aqui de forçar um empate, apesar dele parece estar tomando um sufoco aqui. O Larros Portes encontra esse recurso de cavalo por C6, entregando o cavalo, e depois de rei por C6. O Mequinho tem um cavalo a mais, é verdade, mas é uma posição, é um estudo de finais aí que os grandes mestres conhecem muito bem. É um final empatado, tá bom? E por isso nessa posição ambos concordaram aí num empate. Que partida, meus amigos, que partida para o nosso brasileiro, que conquista também, né? Claro que a gente queria ver uma vitória aqui do brasileiro, mas um resultado bastante importante aqui para o Mequinho. Continua invicto após a quinta rodada, né? E aqui esse empate contra o Larros Portes jogando de negras foi realmente um bom resultado para o Mequinho. Lembrando que cada jogador vai jogar contra todos os jogadores 2 vezes nesse torneio. Então lá na frente, quando o Mequinho encontrar Larros Portes de novo, o Mequinho vai estar de brancas e vai estar com um empate. Então, de certa forma, é um pouco mais confortável aí para o Mequinho. Um grande resultado. E vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. Olha que beleza. 96,6% de precisão para o Larros Portes, 98,4% de precisão para o Mequinho. Jogando contra Larros Portes, conseguiu ter uma precisão maior, criou oportunidades, foi para cima. É muito interessante a gente ver. É realmente o estilo de um dos melhores jogadores do mundo, assim, né? Um estilo de um futuro campeão mundial até. Esse estilo de jogo aí do Mequinho, né? 42 aí dos lances do Mequinho foram os melhores contra 34 de Larros Portes, 6 lances excelentes para o Larros Portes, 14 bons para o Larros, 10 para o Mequinho, 5 lances aí de livro, 3 imprecisões para o Larros Portes, 4 imprecisões apenas aí para o Mequinho e só, né? Uma partida entre gigantes realmente. A precisão do Mequinho foi muito puxada por ter 42 aí dos lances dessa partida, foram os melhores lances considerados aí pela Engine, né? Então, um grande resultado aqui realmente nessa posição. É um final de empate. Se você colocar nas table bases, que são bases de finais catalogados já, você vai ver também que os table bases dão que essa posição é empate. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Eu estou aqui no site, no SIG Endgame Table Bases. Eu coloquei aqui exatamente essa posição aqui no site, tá bom? Pela posição FEM. Quem tiver dúvida sobre essas coisas, vale a pena procurar o que é FEN, tá? É uma anotação para você colocar a foto da posição aí no tabuleiro, tá? Então, pela posição FEN, a foto do tabuleiro foi colocada aqui e os table bases dão que realmente, olha lá, é empate, tá? É uma posição teórica de empate, uma posição conhecida aí pelos grandes mestres, e o Mequinho mostrando todo o seu preparo também, né? Aceitando esse empate, mostrando que tá em dia aí, né? Com seus estudos, tá bem afiado, sabe? Obviamente que esse final é um empate. Alguns jogadores poderiam tentar jogar esse final na expectativa de um erro do adversário e tudo mais, mas o Mequinho preferiu seguir aqui os estudos, né, e ser mais acadêmico e aceitar aí o empate contra Larros Portes. Bacana, né? Muito bom. Uma pontuação até agora fantástica aí para o Mequinho. Continua invicto aí nesse torneio interzonal de Petrópolis de 1973, e a gente segue então com a nossa playlist para ver, será que o Mequinho vai conseguir uma das vagas aí para o torneio de candidatos? A gente segue com a playlist para ter essa resposta. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!